Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Convido os amados a abrirmos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, nós vamos ler no versículo 1 ao versículo 23. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra é pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei por vós, pois há a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes fora semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica ela infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, segundo o Teu querer. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo, expresso aqui diante do Senhor. Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito possa nos auxiliar a gravar nos corações a mensagem do Teu Santo Evangelho e compreender e no coração aceitar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. O texto de Mateus 13, ele tem aí 7 parábolas que são conhecidas como as parábolas do rei. Nós devemos ficar alguns domingos meditando em algumas dessas parábolas. Nós devemos ter 5 ou 6 mensagens, que vai nos dar para passar aí até o começo, a entrada do mês de dezembro, lembrando-se dessas palavras. Algumas são um pouco mais compridas, como nós lemos a parábola do talvez por ser a primeira e a de abertura, mas outras são bem curtas, tendo em
que tratam até mesmo mais do que um do mesmo assunto. Então, talvez nós as vejamos juntas e não em destacar. Mas o início do texto, ele traz algumas informações que são extremamente importantes para nós, quando nós olhamos para a parábola do semeador. A primeira é que Jesus explica por que ele fala por parábolas. Isso está diretamente ligado com aquilo que está escrito, com a informação que ele traz no texto a respeito do Evangelho. E faz-nos lembrar a profecia do profeta Isaías, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração e não sejam salvos. A palavra de Deus, ela constantemente aparece diante de nós na forma de parábolas. A parábola a gente só fala assim, mas é um tipo de literatura bíblica que muitas vezes nós desconhecemos em profundidade o seu significado. Porque a parábola ela traz uma história e essa história vai trazer um princípio. E esse princípio ele é aplicado a todos nós em todo tempo, em todo momento. A partir do momento que nós podemos entender, ela pode falar aos nossos corações. Ela não é só uma história, mas é uma história que é criada com um propósito. Não é um relato de alguma coisa que simplesmente aconteceu. Porque nós podemos tomar lições de histórias que acontecem conosco e pegar o seu exemplo e trazer algum princípio ali bíblico e aplicá-lo. Mas a parábola é uma história que foi pensada aqui no sentido pelo nosso Senhor. E o que está nela tem um propósito de nos ensinar alguma coisa. Então nós temos que entender que não é simplesmente o relato de um acontecimento, mas o nosso Senhor Jesus, Ele prepara, Ele tem em mente essas histórias, porque elas trazem sentido para nós. Agora a grande questão é que nem sempre ela faz sentido para todo mundo. Tem pessoas que eles não vão compreender. E as palavras do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, quando ele fala que para alguns é perfume de vida para a vida, e para outros é perfume de morte para a morte, se referindo assim ao Evangelho, vem nos mostrar justamente que a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, ela vai ser entendida por alguns, mas não vai ser entendida por outros. Talvez seja por isso que já desde cedo, quando comecei a estudar a palavra, eu me encanto às vezes com a linguagem que nós temos na Bíblia, que está em nossas mãos. Às vezes nós damos uma embolada nas palavras, às vezes tropeçamos nas flexões verbais ou na pontuação, mas eu acho muito interessante quando essa linguagem, que é uma linguagem tão usual, ela soa quando nós estamos falando. Porque em alguns textos até eu fico procurando qual a melhor versão, que ela soa mais poética, mais tem um soar muito mais cadenciado, muito mais melindroso. Porque a palavra não é só dizer, mas a ênfase com que nós dizemos, ela muitas vezes destaca em nosso coração um sentimento. E apesar do nosso objetivo aqui não ser trazer sentimentos, mas é preciso entender que algumas coisas para nós fazem sentido. Para aqueles que já são experimentados, conforme nós já estudamos aqui anteriormente, para aqueles que têm o Espírito Santo e compreendem a palavra de Deus, mas infelizmente para outros passa como se fosse um som ambiente de um consultório qualquer, onde você na sala de espera um momento de ser atendido. Então, a grande questão é: nós temos entendido a palavra ou nós não temos entendido a palavra? O desafio, quando nós meditamos nas parábolas do reino, é justamente ver isso. Porque o que é o reino de Deus para nós? O que é que significa? Certa vez, uma sequência um pouco mais estendida dessas parábolas, porque eu não fiquei só aqui em Mateus 13, mas há algumas outras parábolas do Novo Testamento que também falam a respeito do reino de Deus. Eu tentava trazer justamente à igreja esse entendimento. Nós vamos nos concentrar dessa vez só em Mateus 13, mas é preciso entender o que é o reino de Deus. Porque se nós não fazemos parte desse reino, igualmente a parábola do semeador vai nos mostrar uma história, um
um princípio, um evangelho que pode talvez não fazer sentido ao nosso coração. E aí nós vamos estar em toda a parábola, em algum sentido, encaixado em uma das categorias que são nos apresentadas aqui nos terrenos que a semente é lançada. Jesus, quando fala, ele traz uma história que é conhecida de todo mundo, especialmente aqueles da sua época. Lavradores, as pessoas que cultivavam a terra eram comuns ali, todos eles eram conhecedores. Então, quando ele fala de um semeador, ele está falando talvez da semeadura do trigo ou da cevada, que era comum na sua época, onde o semeador ele saía com as mãos lançando em terra as sementes. Ele ia jogando, lançando a semente. E era comum para aqueles que estavam lançando a semente, ou no terreno arado, muitas vezes, talvez pela ação do vento, ou um movimento ali da sua mão, tropeçar, as sementes elas caírem em alguns lugares, elas se espalharem onde não era exatamente, mas era justamente assim que funcionava a semeadura desses cereais. Não era algo muito preciso. Eu me lembro que ainda pequeno, meu avô me contava a história, que ele fora, na época, ele plantava na beira do São Francisco, a gente chamava de lameiro, o rio ele sobe na época da cheia, aí depois na época da vazante ele desce, e ao sair em alguns lugares ele forma uma enseada do lado, que é chamado de lameiro, onde junta um pouco de lama, e os lavradores, os plantadores ali, fazem plantio ali de produtos como batata, milho, algumas coisas que crescem ali simplesmente na areia molhada do rio. E ele conta que levou uma vez minha mãe para poder plantar com ele. E ele chegou e minha mãe conta que desde pequena ela nunca gostou de roça. Ela nunca gostou de plantação. O negócio dela não era esse. Mas minha avó saiu e disse: não, você vai. E meio que pressionou. E ela nunca foi muito boa com isso. Ele disse: olha, você vai pegar esse milho aqui e você vai jogar 5 sementes dentro de cada cova, cada buraco que eu abrir. Então eu vou abrindo na frente e você vai jogando as sementes. E contando os dois, diz que ela vê aquela quantidade de milho e pergunta: até quando nós vamos trabalhar? Ele diz: até o milho acabar. Então diz que ela enchia a mão, jogava os punhados dentro dos buracos, para poder o milho acabar logo e eles poderem ir embora. E assim foi. Algum tempo depois, quando começa o milho nascer, vai meu avô de volta para arrancar metade das plantas que estavam nascendo, porque tinha semente demais em cada buraco. Mas a semeadura do trigo, da cevada, não era assim, a semente era lançada solta, muitos pés cresciam espalhados. E acontecia precisamente aquilo que nosso Senhor descreve aqui na parábola. Algumas sementes elas caem no lugar certo, mas outras caem no lugar errado. Existia a beira do caminho, onde o solo era compactado pelas pisaduras. A semente caía e ficava ali em cima, ela não afundava, não se escondia, e era um ponto excelente ali para os pássaros se alimentarem. Eles vinham logo e comiam a semente que estava ali sobre o solo, facilmente visto. Existia aquelas sementes que caíam em um solo rochoso. Em Israel é normal, é comum, os terrenos estarem com muitas pedras. A grande maioria dos terrenos tem muitas pedras, tanto é que eles vivem tirando, mas há lugares em que a pedra não está visível, mas há só uma fina camada de terra sobre a pedra. E a semente, quando cai ali, ela logo cresce, mas a raiz não tem para onde afundar. Então ela sobe rapidamente, mas quando vem o sol, por não ter raiz para buscar a umidade um pouco mais profundamente, ele se seca e se queima ao sol. Existe aquela semente que vai cair no lugar onde tem muita raiz e muita semente de espinheiros, e ali a gente sabe, o espinho, a erva daninha, ela cresce muito rápido, e quando isso cresce, ela sufoca a planta, e a planta não consegue desenvolver e frutificar. Mas, enfim, como é costume do semeador, talvez a maior parte caia em terra fofa, terra arada, preparada, e ali ele crescia, e a noção é que ele produzia 30, a 60 e a 100 por um, mas ele descreve de forma contrária, ele começa 100, 60 e 30 por um. Nós temos algumas categorias de pessoas e ela inicia aqui a parábola justamente porque nós temos não só a parábola, mas também a explicação da parábola. E quando os discípulos pedem para Jesus explicar, ele vai dizer: olha, eu estou falando assim justamente porque algumas pessoas não vão entender.
Agora a pergunta: entre quais está você nessa noite? Você está entre aqueles que entendem a palavra ou aqueles que não entendem a palavra? As parábolas, elas fazem sentido ao seu coração ou não fazem sentido ao seu coração? A primeira categoria de pessoas que ele traz aqui, que é comparada ao terreno, são aquelas pessoas que têm o coração endurecido. É à beira do caminho, o terreno pisado. A semente ela é lançada, mas ela não afunda. É como aquela pessoa que muitas vezes nós conhecemos, que você fala do Evangelho, mas ele não quer saber do Evangelho. O seu coração ele está duro. A mensagem ela não penetra, ela não entra. Ele está ali trancado, fechado, ele não aceita nada. Nós temos muitas pessoas ao nosso redor nesse sentido. São pessoas que não dão abertura, eles não veem o Evangelho coisa alguma, eles não fazem questão de ouvir. É como os cidadãos de Atenas, quando Paulo estava pregando ali em suas viagens missionárias, e quando ele fala de Jesus e da ressurreição, ele diz: não, a respeito dessas coisas a gente ouve você no outro dia. Hoje a gente não tem tempo para isso. As pessoas não têm tempo para o Evangelho. O seu coração ele está fechado. Quando a mensagem vem, eles dizem: eu não quero saber disso. São pessoas que fazem questão de manter a sua vida como está. Ele não quer que ninguém diga que tem algum erro no que ele está fazendo. Ele não quer que ninguém aponte que alguma coisa precisa ser corrigida. E é interessante quando nós encontramos na nossa sociedade hoje pessoas assim, pessoas que não acreditam no Evangelho, não querem saber da palavra, mas querem discutir com os crentes porque o crente diz que eles não vão para o céu. Mas se ele não acredita na palavra, o que ele quer saber do céu? A própria palavra deles não faz sentido algum. São pessoas trancadas, corações empedernidos, endurecidos, onde nada pode penetrar, duros, prontos, que não tem dúvida de nada, sempre acham que sabem de tudo. E por conta disso, o que acontece? O Senhor descreve como aquelas pessoas, como aquele terreno. A semente é lançada, mas porque ele não absorve, ele não recebe, o diabo vem e tira na cabeça dele aquelas coisas. Então essa pessoa não recebe o Evangelho, ela não vai produzir o Evangelho, ele não faz parte do reino de Deus. Lembra? A parábola começa: o reino de Deus é semelhante ao semeador saindo da semente. O reino está aí, a semente está sendo lançada, mas há corações que não têm espaço para elas. Eles rejeitam a mensagem do reino. Então, o segundo tipo de pessoas, só que ele vai dar a explicação aqui, é no versículo de número 20, está aqui. O segundo tipo de pessoa é aquele que é comparado com o solo rochoso. Versículo 20 diz: o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Essas são as pessoas muito animadas, e por isso eu falo, não é o objetivo nosso quando pegamos a palavra despertar as emoções no coração de ninguém. A emoção no coração do homem ela é extremamente enganosa. Há muitas pessoas que falsamente acreditam que estão no Evangelho, mas não estão no Evangelho. Essas pessoas são semelhantes ao solo rochoso. Elas recebem com alegria a palavra que emociona o seu coração, mas no momento seguinte, na primeira dificuldade, eles não têm raiz, não têm profundidade, não têm segurança e logo se perde daquilo que é plantado em seu coração. Eu me lembro da época da infância, acho que muitos daqui já devem ter passado por isso, que a gente tinha aquela aula na aula de ciências, aí a gente tinha que colocar um feijãozinho, um algodão e molhar e esperar que ele nascer. Ou quando a gente tenta, né, no YouTube, no TikTok, por aí, é cheio daqueles vídeos que a pessoa fala: nunca mais compre não sei o que, ele pega alguma coisa ali, seja uma cebola, seja um alho, diz: não é só colocar assim na água e tal,
e realmente logo nasce. Mas é interessante, né, que eu não consigo ver essas coisas sem tentar testar. Você pega e faz exatamente o que eles estão colocando lá no vídeo. Só que é o seguinte, você pega uma cabeça de alho ou um caroço de alho e você planta, ele vai sair, ele vai dar folhas, mas ele não vai produzir dente de alho. Ele não nasce com a cabeça nova. A maioria das vezes ele não progride, sai as folhas e depois logo isso morre. Você tenta plantar uma cebola grande, coloca lá, ele vai sair as folhas, vai brotar sim. Mas daí até ela produzir uma outra cebola, aí são outros 500. E eu confesso que eu vivo tentando plantar alguma coisa. E muitas vezes não dá certo. Eu tento até desistir, né? Porque eu vou fazendo minhas experiências, e depois uma senhora chamada Jane, ela vai lá e tira foto. Quando o negócio não dá certo, ele fica divulgando. Ele fala, eu não vou fazer mais. Porque o negócio não está crescendo, mas é exatamente desse jeito o coração das pessoas que muitas vezes recebem o Evangelho, mas não tem profundidade. E aqui eu falo que a primeira categoria é gente que não recebeu a palavra, está distante da palavra. Mas da segunda em diante, muitas vezes essas pessoas estão dentro das nossas igrejas. E o grande objetivo é a gente ver, será que eu estou aqui um pouco pendendo para esse tipo de situação? Quantas vezes nós somos tentados pelo inimigo a desistir das coisas de Deus, deixar para lá e deixar para trás? Ele está testando ali como um sol que queima a planta, testando a nossa resiliência, a nossa capacidade. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes. A gente precisa parar de achar que é só dar folha. Precisamente quando o Senhor Jesus Cristo e seus discípulos encontraram uma figueira que tinha só folhas, mas não tinha frutos, essa figueira ela foi amaldiçoada e se secou. Há uma história muito interessante nos documentários que fala sobre uma espécie de bambu que cresce muito na China. Ele fala que você planta o bambu e nos primeiros anos você não vê sinal nenhum de crescimento naquela planta. Mas depois de alguns anos, eu não sei precisamente, talvez depois de 4 ou 5 anos, ele começa a crescer até 50, 60 centímetros ou mais por ano, é muito rápido o seu crescimento. E aí os agricultores, os plantadores, eles explicam que aquela planta, antes ela começa a lançar fundo as suas raízes. Enquanto a sua raiz não está bem fundo, para poder garantir a sua segurança, ele não começa a crescer. Mas depois que a raiz atinge a profundidade suficiente, ele cresce e alcança mais de 10 metros de comprimento, mas ele tem raiz para se sustentar. Assim, a segunda classe de pessoas são pessoas que cresceram muito, mas não produziram raízes. Muitas vezes essas pessoas estão dentro das nossas igrejas ao nosso redor. Pessoas que acham que já têm todo o conhecimento, gostam de ver, destacar, muito movimento, muito barulho, mas não aguentam a adversidade. O Evangelho ele pede resiliência. É preciso ter raiz. Se nós não temos um laço, nós não temos algo que nos segurar, muitas vezes nas adversidades nós vamos abandonar a palavra de Deus. E a parábola do nosso Senhor aqui justamente é para aqueles que estão observando, eles buscarem em seu coração, pensarem no ânimo, mas lembrarem que não basta ter ânimo com a palavra de Deus, é preciso ter resistência. A palavra não nos chama a fazer um oba a oba e depois acabou, vamos embora. A palavra nos chama a uma vida de perseverança na presença de Deus. Assim também nós não devemos ser como a segunda classe de pessoas que apresentaram aqui, que tem pouca raiz. Nós precisamos tirar as pedras do nosso coração que atrapalhem o Evangelho e penetrar fundo e dominar o nosso ser. A terceira classe, que talvez a mais perigosa, é aquele que é semeado entre os espinhos. O versículo de número 22 ele fala aí: esse é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Olha, ele está ali, a raiz até que entrou um pouco, mas há muita sujeira. O grande problema quando Jesus fala a respeito disso, e nós vamos contextualizar para hoje, é que muitas vezes a gente olha isso como pecados somente.
Os cuidados do mundo é a pessoa que se preocupa com riqueza. Os cuidados do mundo é a pessoa que fica lá nas festas, nas ganâncias, nos prazeres. Mas às vezes os cuidados do mundo são pequenas coisas que estão minando o nosso entendimento da palavra de Deus. Hoje é preciso relembrar os cristãos o que há algumas décadas atrás já era pensamento comum. Qual a prioridade que o reino de Deus tem na sua vida? Muitas vezes o semeado entre os espinhos é aquele que tem colocado o Evangelho como o segundo lugar na sua vida. Às vezes até de coisas boas, seja trabalho, seja família, seja estudo, são coisas para nós necessárias, mas a gente precisa lembrar da palavra que diz: em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E sabe onde é que isso é demonstrado? Onde é que os espinhos do mundo eles ficam nos sufocando, e assim a gente está até ali, até cresce a planta, até tem raiz, mas não produz, porque é sufocado. E às vezes isso está demonstrado como nós estamos diante de Deus. Às vezes é demonstrado quando diante da palavra de Deus, na adoração do culto, muitas vezes nós desviamos a nossa atenção por outras coisas. Nós não conseguimos, nem no dia do Senhor, nos concentrar nas coisas do Senhor. Às vezes tem aqueles que dividem o tempo de Deus com outros tempos e outras atividades. Vai pegar o dia de Deus e vai fazer outra coisa. E deixa as coisas de Deus para depois. Mas isso é o mais explícito. Existem aqueles que, mesmo estando na casa de Deus, o seu pensamento ele está longe daqui. E ao invés de se alimentar na palavra, a sua mente está naquilo que ele tem que resolver, tem que fazer no trabalho, na escola, na segunda-feira, na terça ou nos que vem durante a semana. Muitas vezes nem nos concentramos. E às vezes o sinal de um desses espinheiros é o celular que está na nossa mão e nós não conseguimos prestar atenção na palavra de Deus porque estamos com o nosso olhar voltado para outra coisa. E isso são os espinhos que estão crescendo ao seu redor, impedindo você de frutificar a palavra de Deus. Às vezes é até a conversa que nós travamos enquanto nós deveríamos estar adorando a Deus. São espinhos que estão crescendo ao nosso redor. E quando nós olhamos na explicação da parábola, isso é gente que recebeu a palavra, mas essa palavra não está frutificando. E às vezes nós nem percebemos. Tal qual o jardim que você vai cultivando em casa e começa a crescer uma erva daninha. E você não percebe, né? Às vezes você olha para aquela terra limpinha e começa a aparecer tão bonitinho os brotos pequenininhos ali, fica tudo forrado, quase com um tapete verdinho, quando a primeira chuva vem. Mas quando você menos presta atenção, eles já estão enormes, já estão soltando as suas sementes, e os espinhos estão aparecendo, e aí depois disso nós procuramos o lugar e o serviço mais fácil. Eu achei interessante, logo que a gente chegou aqui, né? A gente colocando em ordem as coisas na casa pastoral, os irmãos conhecem muito bem. Toda vez que alguém vai lá, lembra, não, estava assim, vendo uma coisa ou outra. E aí eu comecei a procurar ajeitar para poder limpar. E assim, é só chamar a atenção, irmão, que quem falou, não se sinta nada com isso, eu só estou pegando como exemplo, né? Porque começou a crescer o mato, que antes tinha outras coisas, foi tudo limpo, então o que é que vem com a primeira chuva? Vem o mato. Só que o que fazer com o mato? A gente tem que arrancar. Só que alguns irmãos chegaram, não, pastor, vamos bater um veneno aqui que mata tudo isso. Não, beleza, só que o meu pensamento é assim, eu quero plantar alguma coisa, né? Eu não quero veneno na terra agora, o lugar é pequeno. Vamos limpar devagar. E eu peguei, já arranco um pedacinho aqui, tiro um pouquinho ali, tiro outro pouquinho ali, e pouco a pouco aquilo vai sendo tirado, vai sendo arrancado. Aí tem alguns lugares que eu precisava ir lá com a mão e arrancar um por um, porque a raiz estava profunda, você cortava e ele brotava de novo, você cortava e ele brotava de novo. Para nós também, para que isso possa funcionar, para que o jardim da nossa vida com o Evangelho de Deus, ele possa produzir e crescer, a gente precisa estar vigilante, porque você não planta, às vezes você lança semente de alguma coisa que você quer que cresça, eu já fiz isso, e o negócio não cresce, ele não nasce, mas com a chuva, com uma olhadinha, o mato ele cresce rapidamente, quando você menos espera. E assim é a nossa vida. Se você não for vigilante, a erva daninha, os cuidados desse mundo,
as coisas que nos atrapalham de nos concentrar em Deus, eles vão estar ali crescendo, multiplicando, prosperando, e quando você menos vê, você está sendo sufocado por isso. E se não tomar cuidado, acaba morrendo quando todas essas coisas do mundo lhe encobrirem e você não conseguir mais ver a luz do sol. Então, o chamado do Evangelho é justamente isso. O reino de Deus também é semelhante à semente que caiu no meio dos espinhos. Se nós não tirarmos os espinhos, nós vamos morrer diante dele e não vamos estar no reino de Deus. Mas, em último lugar, ele fala que aquilo que foi semeado em boa terra. Você ouviu um dia a mensagem do Evangelho e ela tocou no seu coração. A semente, ela germinou, ela lançou raízes e ela fez crescer. A chuva veio no tempo certo, a raiz faz você conseguir passar pelas adversidades. Mas o grande fato que é trazido no reino de Deus é que diz que aquele que recebe o reino de forma correta, aquele que recebe o reino verdadeiramente, o que diferencia ele dos outros não é o seu crescimento simplesmente, mas os seus frutos. Porque aquele que recebeu, aquele que é a boa terra, a terra que recebeu e acolheu a palavra de Deus, o coração aberto para o Senhor, ele cresce e ele frutifica. E a palavra diz que nem todos frutificam do mesmo jeito. Às vezes nós ficamos, como é que eu posso dizer, tristes. A gente olha ao nosso redor e olha para histórias de servos de Deus que desenvolveram, que fizeram tantas coisas, eu nunca vou conseguir fazer uma coisa semelhante a essa. Mas a própria palavra diz que tem uns que produzem a 100, mas tem uns que produzem a 60. Mas por outro lado, que aqueles que produzem a 30 também. Se você for comparar 30 por 1, é uma produção pequena. Imagina aí, você pensa em uma coisa que é bem conhecida nossa, como o milho, por exemplo. Cada semente de milho, ela deveria produzir pelo menos uma espiga de milho, né? Se você for pegar uma espiga com 30 caroços, é uma espiga que está muito murcha. Mas a palavra diz que tem alguns que vão produzir só 30. Isso não é depreciação, mas a questão é que ele produzir. A gente não precisa ficar imaginando que eu tenho que fazer só o máximo, só o melhor. Alguns não vão ter esse efeito todo. Alguns o Senhor escolheu para produzir muito mais. Mas o importante é que todos nós precisamos produzir para o Senhor. Todos nós precisamos frutificar para o Senhor. Então nós somos chamados a não ser a terra dura que não recebe a palavra. Nós somos chamados a não sermos como aqueles que têm as pedras dentro do coração e não deixam que a raiz do Evangelho se aprofunde e transforme o seu ser. Nós somos chamados para não ser como aqueles que estão no meio dos espinhos, né? Saia do mundo, saia das preocupações do mundo, saia das chantagens que o mundo tem feito em sua vida. Deixe essas coisas para trás. Não deixe que essas coisas tomem conta do seu coração. Não deixe que elas ocupem o lugar que o reino de Deus deve ocupar na sua vida. Mas seja como a terra boa, seja como a terra preparada, onde a semente lança a sua raiz. A raiz, ela entra, ela faz produzir, ela se aprofunda, ela transforma, ela vai puxar no fundo do nosso seio o alimento necessário. Ela vai receber do Senhor o sol e a chuva. Ela vai crescer e ela vai produzir. Que as nossas vidas, elas possam ser assim, ser vidas que produzam fruto diante do Senhor. Para que a gente seja, aqui como nós voltamos ao texto que fomos ler mais atrás, não sejamos aqueles que ouvem a palavra e não entendem com o coração e não são salvos, mas sejamos aqueles que ouvem a palavra, que entendem com o coração e que são salvos e são transformados. O chamado de Deus para nós é esse. Que terra você é diante do Senhor? Que tipo de terreno você é? Você é endurecido? Você é o pedregoso? Você é o cheio de espinhos e preocupações com as coisas desse mundo? Ou você é o terreno preparado, a
terra fofa, que está disposto a receber a palavra e deixar que ela enraize dentro do seu coração para produzir. O Senhor nos chama a isso, nos chama a uma auto-reflexão. Entendemos que a gente precisa aprender a ser terreno fértil para que nós façamos parte verdadeiramente do reino de Deus que nos é apresentado, não só aqui em Mateus 13, mas especialmente no que nós estamos meditando aqui nas parábolas que se encontram em Mateus, capítulo 13. Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Lhe pedimos, ó Senhor, que Teu Santo Espírito nos auxilie, que Ele limpe, que Ele abre, que Ele tire as pedras dos nossos corações, ó Pai, para que a mensagem do Evangelho semeada ela possa frutificar em nós, ó Pai. Ó Senhor, nos tornar aptos para desenvolver o Teu reino aqui nesse mundo. Ó Pai, nos abençoa para que a Tua igreja ela seja sempre esta que produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ó Senhor, nos entregue, Senhor, o Teu Evangelho, a Tua semente, que ela no nosso coração ela possa florescer e frutificar. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém.